Obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por saudar todas as confederações, a CAP, a JAP, a Confagri e a FENEPecuária que acompanhou também, a CNA, a SENEJAP, e dizer que de uma maneira ou de outra todas nos trouxeram uma série de aporos para aquilo que são as nossas preocupações atuais com o setor agrícola, com a realidade que vive o setor agrícola, com visões diferentes, com perspectivas diferentes, mas a verdade é da diversidade e da multiplicidade de opiniões que se retira aquilo que é importante e não temos que concordar e às vezes ao discordar estamos a concordar pelo menos naquilo que seja o melhor interesse da agricultura. Há um lamento que eu tenho que dizer e talvez porque nós não somos tão otimistas, mas de facto não me parece que infelizmente, como aliás já tem sido veiculado por alguns, que a agricultura não logrou ficar na centralidade das políticas, porque continua a haver uma grande insensibilidade para o que é fundamental do setor da agricultura. Basta pensarmos daquela que tem sido a centralidade até da comunicação social que é dado sobre a importância do setor agrícola. Falámos numa série de setores e não na agricultura, e aliás, bom exemplo disso é termos tido aulas da telescola que colocam o setor agrícola como um dos maiores poluidores e uma das grandes atividades de risco nas alterações climáticas, que nos veio inclusive a queixa e foi público nestas últimas aulas. E portanto toda esta visão, eu parece-me que infelizmente para todos nós está longe de fazer com que a agricultura seja por vezes mal vista, pelo menos em certos setores da nossa sociedade e do mainstream. Relativamente às preocupações que aqui nos trouxeram, eu queria falar por diversas secções e começar por uma nota prévia. Aquelas que foram os anúncios feitos pela Sra. Ministra da Agricultura neste fim de semana, no dia 16, ao grupo parlamentar do PSD, todos eles são bem-vindos. Aliás, parece-nos que a intervenção nesta altura de pandemia que nós vivemos e que o setor apresenta grandes desafios, tudo o que possa vir ajudar o setor é bem-vindo. No entanto, temos aqui algumas preocupações e que são grandes preocupações. Começa pelo facto de todos estes apoios estarem relacionados com o pacote financeiro do quadro plurianual 21-27. Euros do Orçamento Nacional, zero. Isso é uma das grandes preocupações que nós temos com esta matéria e também foi aqui dito, inclusive, pela CNA, foi focado esse aspecto, que é isto é dinheiro que vai faltar amanhã. Porque nós não estamos aqui a falar de reforço de verbas, nós estamos a falar de adiantamentos. Portanto, que eles são bem-vindos e que não haja má interpretação, que se estes adiantamentos vierem, são naturalmente, porque vêm beneficiar, como se fosse, permitam-me a imagem, mas isto é uma aspirina num ataque cardíaco. A aspirina pode ajudar momentaneamente um sintoma, mas não trata a doença e, portanto, temos que ter em atenção este pequeno aspecto. E tem que haver aqui reforço para que, efetivamente, depois, mais à frente, estes fundos, estes meios e estes financiamentos não venham a faltar ao setor, que isso é uma das coisas que nos preocupa muito, não que isto venha a verificar-se, aliás, nós esperemos que sim, e inclusive aos nossos eurodeputados, já se pronunciaram e têm feito grande pressão do grupo parlamentar do PSD, no Parlamento Europeu, inclusive o Álvaro Amaro tem tido aqui uma intervenção e o José Manuel Fernandes muito ativa no sentido de haver reforço das verbas da PAC, quer no primeiro, quer no segundo pilar, e haver estas ajudas para Portugal e para o setor agrícola. E, portanto, neste aspecto, tudo que seja possibilidade de concretização, nós nunca seremos contra o que venha a ajudar o setor. Com esta grande preocupação que não posso deixar de fazer aqui. Também, todas as confederações foram unânimes em referir-se à necessidade de alteração do Código da Contratação Pública, nomeadamente para se vir beneficiar aqui as cadeias curtas de distribuição. Relativamente a essa matéria, eu tenho que dizer, não posso deixar passar, que foi aprovada na Assembleia da República, sob proposta do PSD, a resolução número 99/2019, de 18/7/2019, portanto já há cerca de um ano. Nesta Assembleia, apenas com a, julgo que a abstenção só não foi votada favoravelmente pelo deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira, portanto foi votada por todos os grupos parlamentares, uma proposta do PSD precisamente no sentido de se alterar o Código da Contratação Pública para que a pegada dos alimentos fosse tida em conta na contratação para cantinas, para abastecimento de cantinas, hospitais. Estas preocupações que aqui vieram colocadas estão nessa resolução que foi aprovada, não foi, infelizmente, até hoje dado corpo a essa resolução pelo Governo. Portanto, nem pelo anterior, nem pelo atual. Esperamos que isso venha
que isso venha a ser feito o mais rapidamente possível, porque, de facto, a Assembleia da República já se pronunciou nesse sentido favoravelmente. Há outro lamento que também aqui foi colocado e que é uma preocupação do grupo parlamentar do PSD, que é o facto do programa adaptar, por exemplo, tal como uma série de outros programas de ajuda à economia, ter excluído a agricultura, o adaptar, nomeadamente por causa dos equipamentos de proteção individual, a agricultura ficou fora destes apoios. Isso é com grande preocupação que também vemos o setor nos vir colocar esta questão e é com grande preocupação que nós vemos esta exclusão do setor nesta matéria e, portanto, iremos reivindicar para que tal aconteça. Também há uma preocupação que nós temos que tem a ver com, para além da necessidade de chegar o dinheiro à economia e ao setor, nomeadamente aos pequenos produtores, à vitivinicultura, a necessidade também dos pequenos agricultores que não estão em GALs, que não estão em OPs, que não são empresas e que nem sequer às vezes estão abrangidos pelo Estatuto da Agricultura Familiar, mas são pequenos produtores independentes que vendem em pequenos mercados e que ficaram fora de todos os apoios. Também é uma das preocupações que nós temos com estes pequenos produtores. Podem não ser muitos, mas são normalmente em territórios mais desertificados, em territórios onde com mais dificuldades, com mais necessidades e, portanto, também é necessário para os colocar no território, para que eles continuem a sua existência, que estes apoios lhes cheguem. E estão excluídos, já nos vieram, inclusive, dar nota e queixa desta questão. O PS, inclusive, já dirigiu uma questão sobre o porquê da exclusão destes pequenos produtores estarem fora quando viram as suas cadeias fechadas. E, portanto, é uma das nossas preocupações e gostava que depois nos falassem também sobre esta exclusão nas vossas respostas, porque é uma das questões. Também achamos que é fundamental, e gostava que nos falassem depois sobre isto, até que ponto acompanham e qual o impacto que teria na vossa atividade, um pacote fiscal, um pacote fiscal no sentido de corte de despesas que existem atualmente. Passo a explicar. Nomeadamente, por agora, a isenção da taxa de recursos hídricos, que tem grande peso no setor, a redução dos custos de energia, nomeadamente da eletricidade e do gasóleo, através da isenção de taxação nestas matérias, a taxa de audiovisual que atualmente é cobrada nas explorações de uma maneira quase inexplicável, mas é um custo de produção que tem o setor e, portanto, que nesta altura nos parecia fundamental, nomeadamente para a ajuda ao armazenamento, bem como, naturalmente, como aqui foi referido, e, portanto, isto acompanhamos, já não é para questionar, os pagamentos por conta e as deduções à coleta, porque, de facto, é fundamental que estes dinheiros fiquem no setor, porque o que falta realmente é injeções. Também vemos com grande preocupação e acompanhamos a questão que nos colocam aqui das linhas de crédito, porque isso é endividamento de um setor que, principalmente na pequena agricultura, até que ponto é que consideram que sequer há condições para que os nossos pequenos agricultores possam endividar-se ainda mais, porque por muito que nós queiramos colocar as questões, nós estamos a falar de endividamento e até que tem condições de acesso a esses créditos nas situações atuais. E vou terminar, Sr. Presidente, deixar apenas aqui uma ou duas questões. Realmente há uma preocupação também que o PSD tem, que tem a ver com o envelhecimento dos nossos agricultores. A média de idades é realmente muito acima daquela que é a média da União Europeia, com mais de 60 anos de média de idades. No entanto, os incentivos aos jovens agricultores parecem-nos fundamentais, nomeadamente alguns, e gostava que se pronunciassem sobre isso, o haver possibilidade de incentivo à aquisição de terrenos para jovens agricultores, nomeadamente quando isso seja fundamental para o aumento das suas explorações e de investimentos novos e aumento das explorações para estes jovens agricultores. Haver a possibilidade também os fundos virem a abranger essa própria aquisição e não só os projetos como nos termos atuais. Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, e agradeço-lhe a tolerância, e era mesmo uma questão, era só para um agradecimento final, deixar-lhes estas preocupações, dizer-vos que o PSD continuará com o setor, tentando dar corpo àquelas que são as maiores preocupações e que as vossas intervenções de hoje foram fundamentais também para fazermos face e para que tenhamos uma agricultura mais eficaz, produtiva e resiliente, não só em Covid, mas também no futuro. Muito obrigada a todos.